Nosso Deus seja engrandecido por nossas vidas. Entregamos nas mãos dele todas as nossas necessidades e sabemos que ele está com as mãos estendidas para suprir a todas e sermos felizes. Nos capítulos de hoje, 14 e 15 do livro de Mateus, vamos ler alguns versículos. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. 13 e 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. 30 e 31. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós podemos ver aqui Herodes, o tetrarca. Tetrarca, não é? Porque, na verdade, a Palestina fora dividida nessa época em 4 partes e 2 partes coube a esse Herodes estar dirigindo justamente a Pérea e Galileia. E nós podemos ver aqui que por causa de uma festa pagã, uma festa maligna, nós podemos ver aqui um homem com a consciência culpada, um homem supersticioso, que vai acreditar, não é, que João Batista ressuscitou e que estava pregando, mas era Jesus. Pensar em alguém que estava vivo, a consciência dele acusando porque permitiu a morte daquele santo homem de Deus, tudo porque em uma festa, ele cobiçando a filha, não é, da mulher do seu irmão, Herodias. Ele vem e deseja aquela jovem. A mãe, uma oportunista, uma mulher profana, vai tirar, não é, algo de bom, entre aspas, para ela e vai pedir a cabeça de João Batista. E nós podemos ver que calou João ali, mas João continua, não é, vivo no céu. Glória a Deus por isso. Onde está Herodes agora? João Batista continua falando aos corações, ele está falando aqui agora aos corações, através da palavra inspirada, através da Bíblia. Abandone o pecado, venha para Deus, se arrependa. Ele chamou aquele povo ao arrependimento e continua chamando através das Escrituras para que você, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que se sente sujo, pecador, possa se arrepender e ir ao encontro de Jesus e ser salvo, ser liberto. Ele continua pregando contra o adultério, então por isso ele foi morto. Por isso muitas vezes os profetas do Senhor, os servos do Senhor estão morrendo, mesmo que não seja uma morte física, mas algo, não é, traçado com enganos, né? Muitos são usados por Satanás com as suas línguas para torcerem as palavras do homem, da mulher de Deus, mas Deus continua olhando, né, e vendo todas as coisas, e Ele tem respostas para você neste dia. Nós podemos ver também que Jesus vai receber a notícia da morte de João, ele vai para um lugar afastado, vai orar. Nós devemos estar orando, alegres ou tristes, devemos estar na presença de Deus, e ali uma multidão vai segui-lo, como sempre as multidões seguiam Jesus, e nós podemos ver que ele vai se compadecer, mesmo ele ali triste, ele não estava simplesmente pensando naquela dor, porque aquele profeta morreu, aquele profeta foi assassinado, decapitado, mas porque ele estava mesmo triste, ele pôde se compadecer daquela multidão, e ele se compadece de você agora. Ele morreu por você. A compaixão dele foi tão grande que ele morreu por nós. E ali naquele deserto, aquele povo precisava sair, precisava se alimentar, precisava voltar, mas ali não achava nada, não tinha nada. E Jesus vai fazer o milagre da multiplicação. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Ele tem o milagre da multiplicação para a sua vida, para a minha vida no dia de hoje. Glória a Deus por isso. Vai orar no monte. Faça do
seu quarto, o seu monte. Escolha um lugar na sua casa, um lugar secreto. Se não tem como, seja dentro de você mesmo esse lugar secreto, esse monte de oração. Coloque a sua vida diante de Deus, essa situação que você está vivendo diante de Deus, você será fortalecido. Então nós vamos ver que depois que Jesus vai orar e os discípulos partem naquele barco, não é, cerca de 5 quilômetros depois, Jesus vem andando sobre as águas. Os judeus tinham essa superstição, quem sabe, de que existiam fantasmas, e eles gritam apavorados, achando que é um fantasma, e Jesus diz que é ele, e Pedro diz, então deixa eu ir ter com o Senhor. E ele vai ter com Jesus, só que ele começa a olhar a Jesus, mas quando ele começa a andar e vem um vento contrário, ele afunda. Muitas vezes estamos andando, olhando para Jesus, recebemos Jesus nos nossos corações, estamos fortes, fortalecidos, fortalecendo vidas, e de repente vem um vento contrário e nós afundamos, mas Jesus está sempre pronto a estender a mão e nos tirar do naufrágio, e ele faz isso com Pedro. Ele era um homem, não é pescador, talvez, com certeza, não morreria afogado, mas ali, talvez, em ver, está vendo que ele andou sobre as águas, aquela situação, e aconteceu aquilo, ele temeu, mas Jesus o levanta, só que Jesus vai dizer a ele, por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Será que Jesus está olhando para nós agora e nos repreendendo? Devemos olhar somente para Ele, não duvidar que podemos andar com Ele nos mares da vida, nas tribulações da vida. Então os discípulos ali vão adorar ao Senhor e pela primeira vez vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguns versículos também do capítulo 15, a palavra assim nos diz neste momento. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? 25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então, quando vemos maravilhas, devemos glorificar o nome de Deus, e muitos precisam ver milagres para estarem assim crendo no Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus se compadece das multidões. Nós podemos ver aqui, não é? Que os escribas e fariseus descem lá de Jerusalém, estão seguindo Jesus o tempo todo, perturbando Jesus. E ele vem aqui agora, e nós podemos ver aqui os escribas e fariseus de Jerusalém, seguindo Jesus, para ali estar acusando, e vão perguntar, né, que ele não está seguindo a tradição dos anciãos, aquela tradição de lavarem as mãos, não é, antes de alimentar-se. Nós podemos ver aqui como estavam ali consolidados aqueles inimigos de Jesus, aqueles que entre si viviam em guerra, fariseus, saduceus, escribas, herodianos, mas contra Jesus eles se uniram. E muitos são os que se unem contra você, meu irmão, minha irmã, seja na empresa você está crescendo, seja até mesmo dentro da igreja, mas não se preocupe, Deus está vendo todas as coisas, repito, Deus está vendo todas as coisas, glória a Deus por isso. Então ali eles estavam falando acerca daquele ato de lavar as mãos e que Jesus e seus discípulos não estavam fazendo. Eles não se preocupavam com a higiene pessoal, eles na verdade estavam se preocupando em acusar por causa de algo, na verdade, simplesmente cerimonial, um ritual, na verdade, porque assim eles faziam, mas que adiantava estarem lavando as mãos toda hora, a todo momento, mas os corações sujos, e era assim os corações daqueles homens. E Deus estava ali, não é? Jesus observando todas as coisas. Então eles queriam simplesmente praticar um ritual, mas eles não estavam se preocupando com a vida, com o coração, com a limpeza espiritual. No versículo 25 diz assim: então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Glória a Deus.
não é? A mulher cananeia, aquela mulher desesperada porque sua filha estava horrivelmente endemoniada, ela vem pedindo, clamando, gritando atrás de Jesus. Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e seus discípulos dizem: despede essa mulher. E ele vai, e ela chega diante dele e adora-o, prostra-se diante de Jesus. E ali ela, naquela fé, naquela adoração, naquela palavra que ela fala com Jesus, toca o seu coração, e a sua filha vai receber a palavra dita ali naquele momento, e que vai diretamente tocar no corpo daquela menina e fazê-la ficar curada. E todos ali se maravilhavam, não é? Acerca das multiplicações que tinha feito. E agora vai fazer também a segunda multiplicação dos pães e peixes. Deus quer multiplicar o que você tem em mãos. O que é que você tem? Você tem um talento, você tem como crescer na presença de Deus, você tem como buscar algo a fazer para cuidar da sua família, ser o meio de sustento da sua casa. Deus vai multiplicar, a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida. E Jesus sempre se compadecendo das multidões, se compadecendo das pessoas, porque você olha e vê e acha que Jesus não te ama, que Jesus está bem longe de você, que não está vendo, não está atentando para toda essa situação que você está passando. Ele vai mandar a multidão se assentar no chão. Fique assentado, fique calmo. Fique paciente, espere. Jesus vai alimentar a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual. Jesus vai multiplicar todas as bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família. Creia, porque Jesus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. No versículo 29 a 31. Então você vai estar lendo acerca da segunda multiplicação que Jesus vai estar fazendo dos pães e dos peixes. Que Deus continue tocando nos nossos corações, que tenhamos nossos corações abertos, dispostos sempre a perdoar, reconhecer os nossos erros e acatar a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus, entregamos em tuas mãos os teus servos. Abençoa cada um dos teus servos, Pai. Favorece os teus filhos no dia de hoje, e que todos nós estejamos nos compadecendo daqueles que não têm o Senhor como Salvador, que não têm o alimento, o pão da vida, e assim possamos estar mostrando, ministrando a Tua palavra. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, hoje e eternamente. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.